1 Samuel, capítulo 8. E o texto diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua casa. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela saúde, pelo privilégio de estarmos aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, usufruindo dessa comunhão, desse momento tão gostoso de adoração ao Senhor, ó Deus, e não podem. E pedimos a Deus que o Senhor abençoe aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que desejariam estar aqui e não conseguem, Senhor, que eles tenham o privilégio dado pelo Senhor de em breve estar aqui congregando conosco. E, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações pela obra do Teu Santo Espírito na exposição da Tua palavra. Pois oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a história da humanidade é marcada por algumas civilizações bastante interessantes. Uma delas é a civilização maia, milenar, que se desenvolveu no México, Guatemala, uma parte de Honduras e Belize, e se você for até lá hoje, você vai encontrar várias ruínas de grandes cidades, porque era uma civilização muito avançada,
e tinha um código próprio de escrita, era avançado culturalmente. Cidades chegavam a ter 50 mil habitantes naquela época, até que no dia 4 de março de 1517, o ano da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, os espanhóis chegaram por lá, e aí, meu amigo, a coisa desandou, né? E vocês sabem muito bem o que aconteceu ao longo da história com a civilização maia, com essa chegada, com o avanço dos exércitos espanhóis que dizimaram essa civilização. Ainda existem certos resquícios da civilização maia, principalmente no México, mas não como reino. Eles eram um reino, e um reino poderoso. Mas existe um detalhe muito interessante no desaparecimento desse reino, porque esse reino era um reino que adorava e sacrificava aos deuses. Isso está revelado nesse livro, A História do Mundo para Quem Tem Pressa, que é o meu caso, e quando eu vi o título, comprei e li, né? Mas a Emma Marriott, nesse livro, diz o seguinte sobre essa civilização, que o sacrifício humano fazia parte da adoração religiosa, e aqueles que eram sacrificados recebiam a garantia que teria uma vida agradável após a morte em um mundo subterrâneo. Acertaram no lugar, mas erraram na qualidade, né? Então, o povo maia tinha essa prática sacrificial de pessoas que estavam reunidas para adorar os seus deuses. Imagine isso acontecendo hoje num templo, por exemplo, nosso aqui, e vamos sacrificar o Márcio. E ele vem todo feliz, não é? Ele vem todo feliz e tal, porque ele sabe, segundo a crença deles, que ele vai para o mundo subterrâneo, né? E assim acontecia. Mas não acontecia apenas com os fiéis ali daquela época, mas acontecia também com um período de guerra. Quando acabavam-se as guerras que o povo maia empreendia, eles pegavam os prisioneiros, tinha um jogo com uma bola, não era um futebol, era um jogo com uma bola, para celebrar a vitória. Ao final, eles matavam todos os prisioneiros. Sacrificavam também para os seus ídolos. Isso é uma coisa muito triste, mas perceptível na história da humanidade toda. Se você observar a história da humanidade, todos os povos tinham uma relação religiosa em que era comum o sacrifício, ou de um animal, ou de pessoas, ou de outras coisas que eles mesmos construíam para o sacrifício. E é interessante porque isso prova que existe um vazio sobrenatural no ser humano. O ser humano deseja a experiência da fé. A história vai revelar que todos esses reinos, povos, civilizações, sempre tiveram um tipo de manifestação religiosa. É impossível o ser humano, por sua própria formação e natureza, que Deus nos fez assim, negar esse aspecto espiritual da sua jornada. Sabe por quê? Porque nós somos um ser humano composto de corpo e alma. Então, o que é um ser humano? Ele é o resultado da seguinte equação: corpo mais alma é igual ao ser humano. Corpo mais espírito é igual ao ser humano, porque na Bíblia, nas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra espírito e alma são sinônimos. Então, se algum dia você aprendeu tricotomia, que é uma área da teologia que diz que o homem é formado por corpo, alma e espírito, alguém ensinou você equivocadamente, porque alma e espírito são sinônimos nos originais. Então, um indivíduo ele tem corpo e espírito, ou corpo e alma. Você que escolhe qual terminologia você quer usar, mas são só esses dois elementos. E nós sabemos que para ter um corpo saudável, nós sabemos disso, é preciso boa alimentação, exercícios físicos regulares e um bom sono. Não vamos ficar com um bom sono que já está bom, né? Esse negócio de exercício físico, né? Essa vida está um pouco complicada. Vamos adiante. Para ter uma alma saudável, então, é necessário ter uma boa alimentação espiritual, que vem da palavra de Deus. O exercício da piedade, não é? E as práticas devocionais, através também dessa vida em comunhão que nós vivemos. Então, são elementos simples. Deus não propõe para nós uma vida saudável complicada, não é. O que Deus deseja para nós é uma vida saudável, corpo e alma, espiritualidade saudável, um corpo saudável, e isso não é muito complicado de se ter. Se nós olharmos a história do povo de Israel, vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 7, aqui nesse texto, contexto desse texto, vemos a história de um povo que foi bem-sucedido. E foi bem-sucedido sobre a orientação espiritual de Samuel. Samuel estava conduzindo o povo
para uma vida saudável. Se você observar o contexto desse texto, você vai encontrar o povo tranquilo, um povo que vivia uma vida sossegada. O texto vai dizer que eles tinham paz em todos os lugares. Olha o versículo 14 do capítulo 7, que está aí com você, e você vai perceber, as cidades que os filisteus haviam, capítulo 7, versículo 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Tinha paz, estava tudo certo, não tinha nada errado. Só tem um detalhe: o povo de Israel, no capítulo 8, cai numa armadilha espiritual. E se tem algo que pode atrapalhar a nossa jornada, meus irmãos, são as armadilhas espirituais. O que Deus propõe para nós é uma vida tranquila, uma vida simples, uma vida boa, saudável espiritualmente e fisicamente, nos nossos relacionamentos. Deus não quer que você morra pela igreja. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu, foi Jesus Cristo. Deus não quer que você morra pela sua família. Quem tinha que morrer pela sua família já morreu, foi Jesus Cristo. Deus não quer que você perca qualidade de vida. Mas esse povo mostra para nós que existem armadilhas, e essas armadilhas, elas são fáceis de se cair. Por exemplo, o versículo 4 vai mostrar que a primeira armadilha desse desastre espiritual que esse povo entrou nela, foi a da unidade não produtiva. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 vai dizer que os anciãos todos se reuniram e foram conversar com Samuel. Observe que há um senso de unidade. O povo sabe o que deseja, mas o que eles desejam está errado. Nós já sofremos no Brasil quando a maioria decidiu pelo erro, em muitos aspectos, e no mundo inteiro. E aqui não foi diferente. Os anciãos todos se reuniram e caminharam para uma conversa com Samuel. Eles tinham um projeto, e eles, como anciãos, tinham, por parte da sociedade, um reconhecimento, porque um ancião era uma pessoa que tinha sabedoria, porque o curso dos anos dava isso a ele. Mas isso é um equívoco, porque a Bíblia vai nos ensinar, em primeiro lugar, que a sabedoria não está relacionada com a idade. Vou repetir, a sabedoria não está relacionada com a idade. Sabe por quê? Hebreus capítulo 5, verso 12, está lá no telão, diz o seguinte: quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, ou seja, você já tem muitos anos de igreja, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, já tinha sido ensinado, quais são os princípios elementares dos oráculos, palavra para doutrina de Deus. Portanto, não adiantava a pessoa, segundo o autor de Hebreus, estar há muito tempo na sua relação com Deus, ter uma idade já avançada, se ela não tinha sabedoria doutrinária, firmeza doutrinária. Então os jovens é que estão certos? Também não, porque lá em 1 Reis, capítulo 12, verso 8, Roboão, quando assume o reinado do povo, erra, diz 1 Reis, capítulo 12, verso 8, porque ele deixou de ouvir o conselho sábio dos anciãos e foi ouvir os jovens. E ao ouvir os jovens, ele levou o seu reino à bancarrota. Portanto, nós percebemos na Bíblia que sabedoria não está relacionada com idade. Você pode ter jovens sábios, mas também pode ter jovens estultos, pode ter uma pessoa já anciã, vivida, com sabedoria, ou também com estultícia. Quando é que se perde e quando é que se ganha sabedoria? Quando o temor do Senhor é algo presente na vida dessa pessoa. Se você tem um jovem ou um ancião que teme ao Senhor, a Bíblia vai dizer que esse é o princípio da sabedoria. Então nós percebemos que a primeira armadilha foi essa. Eles achavam que estavam com pessoas que tinham sabedoria, mas não tinham porque estavam longe do temor ao Senhor. Eles estavam pedindo uma coisa contrária ao temor ao Senhor. A segunda armadilha que eles caíram, além dessa falsa unidade, que não era produtiva, que eles achavam que era, é que eles começaram a romper seus relacionamentos. Os relacionamentos, quando alguém cai numa armadilha espiritual, eles se tornam sem respeito e sem amor. O versículo 5 diz que eles chegaram para Samuel, um homem que desde a tenra infância tinha sido separado por Deus para ser um profeta, o homem que iria trazer a palavra de Deus para aquele povo. Eles desrespeitaram ele quando falaram o seguinte:
vê que você já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Em outras palavras, você é um gagá, um velho gagá, essa é forte, a expressão é forte assim. Você é um velho gagá que fracassou no seu projeto familiar. Então, é o seguinte, nós estamos aqui conversando com você quase que para cumprir a agenda. Essa é a ideia. Porque nós não temos nenhum respeito com a sua opinião ou com a opinião daquilo que Deus deseja para a nação. Samuel havia se esquecido, sim, do cuidado dos seus filhos. A Bíblia não isenta ele desse pecado, assim como Eli, aquele que foi juiz antes dele, profeta antes dele, o representante de Deus antes dele. Porque Deus nunca na Bíblia isenta homens e mulheres dos seus erros. A Bíblia não constrói, ao longo da sua história, uma pessoa perfeita, sem pecado nenhum. Só tem um na Bíblia que cumpre toda a sua jornada sem pecado algum: Jesus Cristo. Mas se você pegar homens e mulheres na Bíblia, grandes homens e mulheres, você vai encontrar os pecados deles expostos de maneira clara. Você pega um Davi, que era uma pessoa complicada, tinha um histórico complicado, Moisés, um histórico complicado, Pedro, um histórico complicado, não é? E por aí vai, mulheres com histórico complicado, mas Deus sempre revelava e deixava claro que Ele age no meio de pessoas que pecadoras se arrependem e que querem andar em comunhão com o Senhor. Então, Samuel havia se esquecido. Olha o versículo 16 e 17 do capítulo 7, capítulo anterior ao nosso, diz que de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, julgava Israel em todos esses lugares. Quando Samuel saía de casa, ele ficava meses fora de casa, se dando no seu trabalho. Ele se deu tanto no seu trabalho que esqueceu da família. Graças a Deus que isso é uma coisa que só acontecia naquela época. E aí o texto vai dizer que o povo então chega e diz: os seus filhos erraram. Mas quando nós olhamos para a história de Samuel, lá no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 3, versículo 1, de 1 Samuel mesmo, nós vemos que Samuel honrou Eli, mesmo quando Eli era velho, e mesmo com os filhos pecadores, difíceis, que Eli tinha. Ou seja, Samuel já tinha dado o exemplo que era para respeitar e honrar os homens de Deus, mesmo quando tivessem já com a idade avançada ou que tivessem problemas familiares. Mas essa era a armadilha que o povo tinha caído. E a terceira armadilha que eles caem é que eles começam a rejeitar a Deus. E essa, na verdade, é o cerne, esse, na verdade, é o coração do problema. É que eles haviam rejeitado Deus e assimilado o modelo do mundo. Olha o que diz o versículo 5, vamos ler juntos, que está lá no Data Show. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Como o tem todas as nações. O que esse povo está dizendo? O que esse povo deseja? Qual é o modelo deles? A pergunta é, o modelo que eles estão buscando para a vida deles, era um modelo de Deus ou do mundo? Era o modelo que Deus havia planejado para eles ou que o mundo havia exposto para eles? Quem era o modelo para a vida deles? Nós queremos que a nossa vida seja governada pelo mundo. É isso que eles estão dizendo. Nós não queremos que Deus governe nossa vida, nós queremos que o mundo governe nossa vida, nós queremos que o mundo diga o que nós devemos fazer. Por isso esse versículo 5 é tão forte. E a resposta de Deus no versículo 7 é profunda. A resposta de Deus no versículo 7 é marcante. Eu coloquei aí o texto no original hebraico, porque muitos irmãos não tiveram ainda a oportunidade de ver como a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Essa é a língua do Antigo Testamento, esses riscos que você vê aí, né? Esse é o hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento. E esse é o versículo 7 escrito aí. No hebraico, só para que você tenha uma ideia, você lê daqui para cá. Ok? Português é daqui para lá, né? Hebraico é daqui para lá. Cada risquinho desse aqui é uma vogal, a gente chama de patá, para que você possa começar a conhecer um pouquinho de hebraico, porque hebraico também é saúde. Então, o texto vai mostrar para nós que o Senhor fica triste. E eu coloquei o texto no hebraico, porque a expressão no hebraico é muito forte, e o português não vai mostrar a força dessa expressão no hebraico. Deus diz o seguinte: atende a voz do povo em tudo quanto te diz,
pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Essa expressão aqui no hebraico, rejeitar, é uma expressão muito forte. Ela aparece na língua hebraica 2 vezes, no português só uma. Você vê lá a palavra rejeitou a ti, está vendo? Rejeitou a ti. Só que no hebraico ela aparece aqui, olha. Essa palavra aqui é a palavra rejeitar no hebraico. E ela vai aparecer de novo aqui. Se você olhar aqui e aqui, você vai ver que a palavra se repete aqui. O Senhor diz, lo oteka ma'asu kioti, ma'asu mimelok alechem. Ma'asu é rejeitar. É essa palavra aqui. Olha, então, ao falar sobre rejeição, ma'asu, que aparece aqui, e o português não traduz, se fôssemos traduzir seria, pois esse povo não rejeitou a ti, ele rejeitou a mim, para que eu não me debruce com o meu cuidado, alechem, essa ideia de abraçar cuidadosamente, protegendo. Esse povo não quer a minha proteção, o reinado do Senhor é isso, cuidado de Deus. Ele diz, ele me rejeitou. Agora, essa palavra rejeição, ela é forte, porque essa palavra no hebraico significa evitar associação, desprezar, ter repulsa. Repulsa. Fala o nome de Deus, a pessoa arrepia, ela está na voz ativa, num grau simples de Kaal, que significa que a pessoa tem uma rejeição de dentro, é de total desprezo. Tudo que vem de Deus, ela despreza. Se vier do mundo, ela assimila. Se vier de Deus, ela despreza. Qualquer religiosidade proposta, ela assimila. Se for de Deus, ela despreza. Isso só está acontecendo naquela época, gente? Não. Se você hoje sair por aí e você falar assim, não, nós estamos fazendo, você viu, houve uma peça de teatro, um desfile de escola de samba, foi consagrada a um Exu, foi consagrada às entidades do candomblé, foi consagrado a todo tipo de religiosidade por aí, as pessoas vão dizer, aí fora, no mundo, ok. Agora, vai dizer, houve aí um teatro, e o artista disse, não, isso aqui está consagrado a Deus. O quê? Consagrado a quem? Deus. Lá vem você com a sua intolerância religiosa. Lá vem você, não mistura religião com essas coisas. Não podemos falar? Não, ma'asu é isso. Ma'asu é essa rejeição que vem de dentro. Ela causa náusea quando alguém escuta o nome de Deus. Por isso que no hebraico a expressão é tão forte. Imagine Deus dizendo, esse povo tem repulsa de mim, Samuel. A tristeza de Deus ao dizer isso. Repulsa. Imagine uma pessoa que você amou, que você cuidou, um amigo, um familiar, um filho, de repente ter repulsa de você. Você fez alguma coisa contra ela? Não. Ela tem repulsa, ela não quer te abraçar, não quer conversar com você. Mas por quê? Ma'asu. E há algo lá dentro. Então, isso foi uma armadilha. E essa armadilha conduziu esse povo a esse desastre. Porque eles esqueceram aquilo que Deus havia feito na vida deles. Olha a tristeza de Deus no versículo 8. Quando lá no versículo 8... Deus diz o seguinte, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti, Samuel. Vem cá, Samuel, que eu entendo o que você está sentindo, Deus está dizendo. Esse povo eu tirei do Egito, alimentei esse povo 40 anos no meio do deserto, nunca faltou comida para esse povo, nunca faltou bebida para esse povo foi protegido. Eu aparecia e manifestava sinais a esse povo o tempo todo, mas ele me deixou e serviu a outros deuses, porque se tem uma coisa que é uma realidade na Bíblia, gente, é que não existe vácuo espiritual. Não existe ausência espiritual. Ou você está em comunhão com Deus, recebendo a proteção de Deus, o cuidado de Deus, nessa relação gostosa com Deus que te ama, te protege, ou você está servindo um outro Deus. Às vezes o outro Deus que você serve é você mesmo. É o egoteísmo. Né? Às vezes é você mesmo. O ateu, quando eu não acredito em ninguém, acredita nele mesmo. Ele está seguindo a ele mesmo. E assim outras religiões que estão por aí.
E a pessoa diz, não, eu quero seguir isso aí, eu não quero nada com Deus. Nada com Deus. Eu estou evitando, tendo repulso. Não me fale sobre Deus, não use símbolos religiosos, não carregue a sua Bíblia, não quero crucifixo nesse departamento, não aceito não sei o quê. Vocês já viram isso? Tem por aí. E a Bíblia diz que eles fizeram isso e o Senhor diz, e eles saíram para servir outros deuses, às vezes sabendo, às vezes não. Isso é armadilha espiritual. Quinta característica, negaram a orientação que era clara. Versículo 11 ao versículo 18, Deus diz para eles, vocês querem um rei? Os seus filhos vão ficar servindo esse rei, as suas filhas vão ser perfumistas, cozinheiras, padeiras, sem salário. O problema não é ser isso, o problema é que elas sem salário. Só para servir esse rei. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizimar as vossas sementeiras, não é dar o dízimo não, gente. Dizimar aqui é acabar. Às vezes a pessoa lê, né? Aqui é dizimar de acabar, destruir. O rei vai fazer isso. Mas sabe o que o povo fez? Queremos. Porque a armadilha espiritual leva o povo a ter uma convicção do erro. Não nos diga isso, diz o versículo 19 e 20. Nós queremos um rei como as outras nações têm. A nossa nação vai servir a uma pessoa, não a Deus, a uma pessoa. Nós não queremos Deus reinando sobre as nossas vidas. É uma convicção do equívoco de maneira tremenda. Qual foi o resultado disso? Dessa armadilha espiritual na vida do povo? O reino que estava em paz, vocês viram lá no capítulo 7, termina 1 Samuel capítulo 31 em guerra e derrotado pelos inimigos. E o rei acaba percebendo no momento da derrota da batalha, pegando a espada lá do soldado e diz assim, me perfura com essa espada. E ele comete suicídio. Esse foi o final da história de um povo que pediu o seu próprio rei, que queria seguir esse tipo de agenda. O que o texto, então, mostra para nós e o que nós precisamos aprender? Que reinos desaparecem, meus irmãos, mesmo quando oferecem sacrifícios humanos para os seus deuses. A história está aí, de toda a humanidade, mostrando que grandes reinos desapareceram, viraram ruínas, quando seguiram apenas a liderança de um homem, de uma ideologia político-partidária, do que quer que seja. O terceiro Reich era para durar 1000 anos. 1000 anos. Então foi acabando, a história está aí. Você pode pegar um avião e fazer visita para ruínas do mundo inteiro, de reinos. E a característica desses reinos, uma espiritualidade doentia. Roma tinha uma espiritualidade doentia. Os maias tinham uma espiritualidade doentia, os astecas tinham espiritualidade doentia, e por aí vai. Pode escolher a civilização que você quiser, e você vai ver que uma após a outra caíram em armadilhas espirituais, porque tinha uma grande característica que une todas elas, exigiam dos seus devotos a obediência até a morte, o sacrifício físico, muitas vezes, de vidas humanas, aos seus deuses, para aplacar a ira do seu Deus. Mas na história da humanidade, só tem um religare, que é a palavra religião, aonde não há sacrifício humano daqueles que creem. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, o Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E ao invés de pedir que nós morrêssemos, Ele morreu por nós. É uma inversão de papéis que só o cristianismo tem. Só na nossa fé, a divindade se encarna para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele vem e se sacrifica por nós, como um ato de amor, de reconciliação, para que nós pudéssemos perceber o grande amor que Deus tem por nós, pecadores, a ponto de enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida
eterna. E o que nós temos que fazer? Nós temos agora que empreender uma caminhada religiosa em Jerusalém. Nós temos agora que fazer uma caminhada e dar 7 voltas no muro do Coliseu para acabar de cair aquele negócio ali. Não, você não tem que fazer nada, porque o que tinha que ser feito para nos reconciliar com Deus já foi feito na cruz, pelo próprio Deus, em Cristo Jesus. O que Ele quer de nós é a adoração, é um coração grato, são relacionamentos saudáveis e uma agenda completamente diferente daquela da armadilha. Uma vida que vive a sua fé com uma unidade produtiva. Não é a unidade do erro, mas é a unidade que produz graça, amor, esperança, abraço, carinho, afeto, boas obras, evangelização. Os relacionamentos repletos de respeito e de amor, aonde quando nós nos reunimos, não importa a idade que tenha, da criança à pessoa mais idosa, todos são tratados com amor, com respeito, com carinho, porque é o povo de Deus que se reúne, onde Deus é honrado, não é rejeitado, onde a proposta do mundo é rejeitada, mas a de Deus é assimilada. A mim muito pouco se me dá ser julgado por vós no tribunal humano. O apóstolo Paulo diz, não me interessa o que a humanidade está dizendo, interessa o que Deus diz acerca da minha caminhada. E Paulo se lembrava disso o tempo todo, e você encontra homens e mulheres ao longo da sua jornada dizendo, eu quero honrar ao Senhor, e eu não aceito a influência desse aion, desse mundo que está aí tentando colocar ideias contrárias a Deus na minha cabeça. Eu sou grato, eu tenho lembrança daquilo que Deus já fez. Essa noite choveu, não sei se choveu lá na sua casa, mas choveu aqui, e foi gostoso, estava chovendo, eu falei, Deus, muito obrigado, porque está chovendo, e dormir com chuva é bom demais. A gente puxa a coberta assim, fala, oh Deus, obrigado por essa coberta, né, por esse teto. A gente tem que se lembrar dos pequenos detalhes e agradecer a Deus os pequenos detalhes e ter um coração grato, porque Deus ama um povo que tem um coração grato. Não apenas pelos grandes milagres, não apenas pelos momentos em que foi marcante a presença de Deus, a manifestação do poder dele da sua vida, mas nos detalhes. É quando você fala assim, Senhor, muito obrigado, porque esse pão está quente. Senhor, muito obrigado, porque esse pão está frio. Você agradece qualquer coisa. E você percebe que Deus se alegra, porque é um relacionamento saudável, é um relacionamento que tem lembrança das coisas boas. E percebe a orientação clara de Deus. Não há dúvidas, meus irmãos, que Deus revelou a sua vontade na palavra. Eu me lembro nas minhas aulas de doutorado, um dos nossos professores no doutorado de teologia foi o Dr. Russell Shedd. E no meio de tantos livros que a gente tinha empilhado nas mesas, na hora das consultas aos livros e tudo, ele levantou a Bíblia e disse assim, não se esqueçam, meus irmãos, esses livros são todos bons, mas nós estamos presos a esse aqui, ó. Esse é o livro. Ele diz tudo o que nós precisamos saber. As regras, as orientações, os princípios, os desejos, os projetos, os propósitos de Deus para nós estão todos revelados. Não há nada que você vá dizer lá no fundo do seu coração, eu acho que a Bíblia não diz nada sobre isso. Diz sim. E se o assunto for leve, pode me perguntar. E se for complicado? Não é? Tem gente que pode responder. Deus é maravilhoso, Ele deixa tudo claro, a Bíblia é transparente, ela fala sobre tudo. Não há dúvidas, quais são os princípios, a direção de Deus fala. Por isso que, para viver com fé, eu vou sempre caminhar com convicção e perseverança, porque é isso que Deus diz que nós devemos fazer. Caminhar com perseverança e com convicção. A nossa fé não pode vacilar. Não pode vacilar. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo. Eu sei. O mundo diz isso, filosofia diz aquilo, olha, não sei, eu sei em quem tenho crido. Descobrir um homem com 10 milhões de anos, nossa, passava o que no rosto? 10 milhões de anos atrás? Não, mas morreu, tá. Olha, então a humanidade tem 10 bilhões de anos, o outro laboratório diz que tem 50 bilhões de anos, eu sei quem criou o homem, eu sei quem criou a mulher. Mas está dizendo que agora Deus não abriu o mar era raso, todo mundo passou por ele. Mas a Bíblia diz que foi a pé enxuto. Gente, quando nós olhamos a palavra do Senhor, ela é clara, e eu ando com convicção e perseverança, eu sei em quem eu tenho crido, não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, amanhã é segunda-feira, e o Stuart Olliott diz o seguinte, vamos ler juntos? As plantas de Deus não prosperam em estufas, e sim em meio ao vento,
o granizo, a neve e o calor escaldante. Deus não vai te colocar numa estufa. Aí fora chove, aí fora faz frio, aí fora é granizo, neve, aí fora é calor escaldante, ou seja, aí fora o clima não é fácil. Mas é aí fora que nós temos que viver a nossa fé e fazer diferença na sociedade. Porque é aí fora que nós somos amadurecidos, fortalecidos, guardados e guiados por Deus. O tempo todo, em todo o tempo. Não há armadilha espiritual que resista a um cristão seguro, convicto, que sabe que as provações aí fora estão fazendo dele uma pessoa melhor a cada dia, porque Deus está conosco. E eu sei, como um cristão, e a igreja sabe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles a quem Deus chamou segundo o seu propósito, o propósito dele. Eu sei que Deus tem propósito para a minha vida. E aí fora, quando chover, fizer sol, vier granizo, vier neve, Deus estará sempre me fortalecendo na caminhada, me guardando, porque eu tenho um rei, eu não tenho vergonha do meu rei, e eu declaro para qualquer um, que acima de todo principado e potestade, existe o rei que eu sirvo, e ele se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa confissão, e essa convicção, faz com que as armadilhas não tenham poder sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar. Aí fora, muitas vezes sentimos o frio, o calor das provações, a dificuldade da caminhada. Mas nosso Rei reina sobre todas as circunstâncias. Ore e peça ao Senhor, dizendo: Senhor, não permita que em algum momento meus pés pisem numa armadilha, e que passe pela minha cabeça que eu não preciso da Tua direção e do Teu reinado. Ó Senhor, tem misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agradeça ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu carinho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Teu nome. E sabemos, ó Deus, que isso é muito simples, não é complicado. O Senhor revela na Tua palavra uma jornada de fé, amor, esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que as tempestades aí fora sejam para nós, ó Deus, objeto de recusa do Teu projeto para as nossas vidas, de acanhamento espiritual. Ó Senhor, nós queremos andar com convicção, perseverança, alegria, fé, amor, debaixo do poder do Teu Santo Espírito, de tal forma, Deus, que as pessoas ao nosso redor possam perguntar qual o motivo dessa nossa alegria interior tão latente, e possamos compartilhar a alegria de vivermos a fé no nosso Senhor e Salvador, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua obra por nós, pelo Teu cuidado, pois oramos pedindo a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Amém.